Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu me lembro bem de como as coisas lá em casa eram difíceis. Enquanto meu marido se contentava com o pouco que ganhava, achando que aquilo já bastava, eu não conseguia ficar como ele. Eu sempre tive essa inquietação, sabe? Não conseguia ficar parada vendo as contas se acumularem, as crianças precisando de roupas, sapatos, material escolar e eu não fazer nada. Então, além de cuidar da casa e fazer faxinas, eu comecei a também vender cocada e quebra-queixo que eu mesma preparava. Olha, como a necessidade sempre falou mais alto, eu não podia perder tempo com vergonha, com acomodação. Então, nos dias que eu não tinha faxina, eu saía rodando o bairro, oferecendo de porta em porta, de pessoa a pessoa. Mas ele, o Dirceu, nunca me apoiou, pelo contrário. Quando via que eu estava conseguindo alguma coisa a mais, que podia ajudar nas contas ou pelo menos garantir o pão de cada dia, ele simplesmente pedia emprestado e só me pagava quando eu ficava falando na orelha dele. Sabe, o Dirceu era padeiro, mas o salário dele mal cobria o aluguel e as contas de água, luz. E quando eu falava para ele fazer uns bolos, doces, para levantarmos um trocado a mais, ele ficava bravo, dizia que já trabalhava muito e não ia se matar para nada. E sinceramente, eu não entendia como ele conseguia se acomodar com tão pouco. E muitas vezes, quando eu voltava para casa cansada depois de um dia vendendo debaixo de um sol de mais de 40 graus, lá estava ele sentado no sofá, assistindo televisão, com as coisas tudo para fazer. O meu marido fingia que não via louça na pia, nem o banheiro para lavar e muito menos fazer a comida para as crianças. Sem contar que ele nem sequer perguntava como tinha sido o dia ou quantos doces eu tinha conseguido vender. Olha, era uma frustração chegar em casa e ver aquela cena. E como eu não tinha sangue de barata, eu reclamava, claro. Mas ele dizia que já tinha feito a parte dele. E sabe de uma coisa? A acomodação do Dirceu foi me fazendo desgostar dele. Pensa num homem que não tinha sonho de nada, que ficava completamente enfurecido quando eu falava em comprar uma casa, um sonho de quase todas as mulheres. Poxa, eu também queria ter um cantinho nosso, sem depender de aluguel, sem ficar na mão de ninguém. Mas toda vez que eu tocava naquele assunto, pronto. Ele já jogava um balde de água fria em mim, alegando que eu sonhava alto demais e para pessoas como nós, conseguir pagar o aluguel já era uma bênção. E o pensamento do Dirceu me matava por dentro. E infelizmente estávamos nos tornando pessoas com sonhos e objetivos diferentes. Porque enquanto eu pensava em como a gente poderia juntar dinheiro, fazer algum sacrifício para sair do aperto, ele simplesmente aceitava a vida como ela era, sem ambição, sem vontade de melhorar. E eu queria mais, muito mais. E se a oportunidade era para todos, por que não para nós? Mas o que realmente me fez abrir os olhos e perceber que não tinha mais como carregar o nosso casamento sozinha foi descobrir que o Dirceu estava se engraçando com a dona do boteco da esquina. Aquilo para mim foi a gota d'água. Sabe, aturar um homem sem sonho, que não se importava em viver acomodado, ainda era algo que eu estava aguentando.
por mais difícil que fosse. Mas infidelidade? Infidelidade já era demais. Olha, eu fiquei sabendo por uma vizinha, a dona Lola, que chegou em mim e falou: "Ô minha filha, eu preciso te falar uma coisa, mas não quero que você me leve a mal." E quando eu ouvi tudo o que ela tinha para me falar, eu não quis acreditar. Afinal, o Dirceu só vivia duro, sem dinheiro. Como iria levar alguém para sair? Mas a verdade começou a aparecer diante dos meus olhos. Eu já não tinha como fingir. O meu marido, quando chegava final de semana, toda hora ia no boteco buscar alguma coisa com aquela cara de tranquilidade de quem não devia nada a ninguém, gastando o pouco que tinha com cerveja, cigarro. Olha, até que eu não aguentei. E foi numa dessas que eu pedi para o meu filho mais velho, o Cleiton, ficar quietinho enquanto eu ia buscar pão. E quando eu cheguei no boteco, eu vi o meu marido sentado na cadeira e a mulher no colo dele. E quando esse homem me viu, ele ficou pálido e quase jogou a mulher no chão. Ele tentou se explicar, mas eu falei que não precisava. Aquela era apenas a prova que eu queria para eu viver a minha vida apenas com os meus filhos. E o Dirceu falou na cara da mulher que ela não significava nada e que tudo era um mal entendido. Mas para mim já tinha dado. Voltei para casa naquele mesmo dia com a cabeça, fervendo, e fiz o que eu já deveria ter feito, há muito tempo. Peguei as roupas do Dirceu, coloquei tudo em sacos e joguei do lado de fora, ali na frente da casa mesmo. E ele chegou um pouco depois, meio sem entender o que estava acontecendo, e passou a noite e a madrugada toda batendo na porta, dizendo para eu abrir, dizendo que queria se explicar. Mas o que ele queria explicar não tinha explicação. Como é que alguém justifica uma traição? Não tinha conversa que mudasse o que ele fez. Poxa, eu me matava em várias coisas para tentar melhorar a nossa vida. Ele estava lá, se divertindo com outra. Então, eu pensei que, se ele queria diversão, que continuasse com ela, mas sem mim. Eu já não ia mais carregar aquele fardo de jeito nenhum. E foi assim que ele foi parar na casa da irmã dele, achando que em poucos dias eu ia implorar para ele voltar. Mas o que eu fiz? Eu fiz foi completamente diferente. E para ser sincera, eu fiz o que sempre fazia. Continuei trabalhando porque eu já tinha muito serviço para me ocupar. Eu saía de manhã cedinho com os meus doces e à noite eu ainda fazia mais para vender no dia seguinte. E sem ele, a casa até ficou mais leve. E como eu já estava acostumada a carregar as coisas sozinha, nem fez muita diferença a saída dele. Os meus filhos também não sentiram tanta saudade do pai. E as coisas foram se encaixando. O Dirceu até chegou a comentar com a minha irmã que eu não ia conseguir me virar sem ele. Mas a verdade é que eu já estava me virando sozinha, há muito tempo. E ele é que não sabia, ou talvez fingia. Bom, o tempo foi passando e as coisas, foram se ajeitando de um jeito que eu nem esperava. O meu filho mais velho, Cleiton, com 9 anos, começou a me ajudar de uma forma que me enchia de orgulho. Ele não só cuidava do irmão mais novo, como também começou a levar as cocadas e os quebra-queixos para a escola. No começo, eu não dei muita importância, mas logo eu percebi que ele tinha o mesmo espírito trabalhador que eu. Todo dia, o
Cleiton chegava em casa com um sorriso no rosto, trazendo alguma encomenda nova. As professoras e os colegas adoravam os doces e pediam mais para o dia seguinte. Ele era uma cópia minha, com aquela vontade de dar certo, de conquistar as coisas. E quando ele me entregava o dinheirinho que as professoras pagavam, ficava todo feliz. E a primeira coisa que ele perguntava era se a gente já tinha o dinheiro da nossa própria casa. E eu respondia: quase, meu filho, falta só um pouquinho. E aquele pouquinho parecia dar mais força para a gente seguir em frente. Olha, era emocionante ver o Cleiton tão envolvido, tão determinado. E aquilo me dava esperança de que, mesmo com todas as dificuldades, nós íamos conseguir. Eu tinha certeza de que ele ia crescer com uma garra que eu tinha. O meu filho era uma flecha que ia bem mais longe do que eu. Olha, o Dirceu, depois de uns meses, começou a pagar a pensão dos meninos, mas ele reclamava o tempo todo. Parecia que cada centavo que ele tirava do bolso era uma tortura. E claro, veio com aquele papo de que quando estávamos juntos as crianças gastavam menos, como se isso justificava para eu voltar para ele. E o cara de pau do meu ex-marido queria me convencer com a ideia de economia. Mas eu não queria mais um parasita na minha vida. Alguém que só sugava minhas forças, o meu dinheiro. Eu queria alguém para somar, para caminhar junto. E o Dirceu, ele só roubava minha energia e paz. E na cabeça dele eu ia ceder. Ele achava que uma hora ou outra eu ia me cansar e aceitar ele de volta. E foi aí que começou a me procurar com aquele discurso de arrependimento. Dizia que estava sofrendo, que a vida dele não estava andando e que ele queria a família de volta. Tentava me fazer sentir culpada, como se eu fosse a razão de tudo dar errado na vida dele. Mas eu tinha ido longe demais para voltar atrás. Não havia mais espaço para ele na minha vida. E o Dirceu havia se tornado, águas passadas. Eu olhava para ele e via alguém que não tinha aprendido nada. Ele queria o conforto de uma vida que ele mesmo jogou fora, sem nunca ter dado valor. O meu ex queria chegar em casa e encontrar tudo pronto, como eu fazia. Olha, o Dirceu foi tão infeliz que um dia apareceu em casa e pediu para eu ir lá na casa dele dar uma limpadinha. Olha, eu só não mandei ele ir para aquele lugar porque os meus filhos estavam por perto, mas vontade não me faltou, viu? E para encerrar a nossa conversa, mandei ele seguir o destino dele porque eu já estava seguindo o meu. E o meu destino não incluía carregar um fardo que não era meu. E depois de um tempo, uma das mulheres para quem eu trabalhava como faxineira me chamou para uma conversa. Ela sabia da minha situação e de algum jeito parecia torcer por mim. A dona Regiane me disse que o marido dela estava precisando de gente na fábrica e tinha uma vaga para mim. E eu não pensei duas vezes. Fui lá, fiz a entrevista e pela primeira vez eu fui registrada. E ali a minha vida começou a mudar ainda mais. Mas é claro, eu não deixei de lado os meus doces. Aproveitava a oportunidade e levava minhas cocadas e quebra-queixos para vender na fábrica. E durante os intervalos, todo mundo me conhecia como a mulher dos doces. E as encomendas eram certas. E aos poucos eu consegui juntar um dinheirinho. Claro, não era muito,
mas era o suficiente para me encher de esperança. E com o trabalho fixo e a venda dos doces, eu comecei a colocar o meu plano em ação. Juntar dinheiro para comprar a nossa casa. Aquela ideia que o Dirceu tanto desdenhava de que a gente nunca ia ter um teto nosso estava mais perto do que nunca. E eu e os meus filhos estávamos construindo isso juntos com trabalho e esforço. E antes de eu conseguir juntar o dinheiro para comprar a tão sonhada casa, a vida ainda tinha uma surpresa guardada para mim. Na fábrica, eu acabei conhecendo o Aurélio, que trabalhava no almoxarifado. Ele era quieto, mas de uma simpatia que você não pode deixar de notar. Olha, aos poucos a gente foi trocando algumas palavras aqui e ali, e eu percebia que ele estava sempre por perto, querendo puxar assunto. E foi então que ele começou a se aproximar de verdade. O Aurélio se apaixonou por mim de uma forma que eu nem acreditava ser possível depois de tudo que eu tinha passado. Ele era diferente, muito atencioso e não sossegou enquanto não me conquistou. Ele não tinha filhos, morava com o pai, um senhor já de idade, mas muito independente, esperto e lúcido, que me chamava de Índia por conta dos meus cabelos. E aos poucos o Aurélio e eu fomos nos conhecendo melhor. E ele começou a fazer parte do meu dia a dia, assim, de um jeito muito natural. E num sábado, enquanto eu lavava minha roupa, ele apareceu em casa sem avisar. E quando me viu lavando roupas, disse que, para eu deixar aquilo, que ele queria me levar em um lugar legal. E convidou não somente a mim, como as crianças também, para almoçar fora, prometendo me ajudar a terminar as roupas quando a gente chegasse do passeio. Olha, eu achei aquele gesto tão gentil, tão sincero, e não teve como recusar. Aceitamos, e naquele dia eu percebi que algo novo estava nascendo. Olha, eu que nem sabia mais o que era namorar, comecei a namorar com o Aurélio. E pensa comigo, não demorou muito para o Dirceu aparecer na porta da minha casa furioso. Ele chegou dizendo que era um absurdo eu estar com outro homem e que o certo era eu morrer sozinha, porque mulher que se casava uma vez não deveria se casar de novo. Aquele discurso de blá 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 antiquado, machista. Então, que eu já não aguentava mais ter paciência de ouvir. Então eu olhei para ele sem pensar duas vezes, mandei ele catar coquinho e falei que era o fim da linha para qualquer tentativa dele de se meter na minha vida. E cortei de vez o contato com o Dirceu. E ele, depois de vários foras que eu dei, resolveu se amigar com a mulher do boteco. Aquela mesma que foi a gota d'água do nosso casamento. E eu segui em frente. Me casei com o Aurélio e fui morar com ele na casa do pai dele. O seu Severino era um homem maravilhoso. Ele recebeu a mim e as crianças com tanto carinho que parecia que a gente já fazia parte daquela família há muito tempo. A casa dele era simples, mas cheia de amor, e a presença dele só deixava tudo mais alegre. E como o Aurélio era filho único e o seu Severino afirmava que a casa já era nossa, então eu não precisei mais me preocupar em comprar uma. Ao invés disso, a gente decidiu reformar alguns cômodos, deixar tudo do nosso jeito. E com o tempo compramos um carro também. E além de eu continuar com as minhas cocadas e quebra-queixos, começamos a vender cachorro-quente
em portas de estádio ou quando havia algum evento grande. E o Aurélio estava sempre ao meu lado, trabalhando comigo. E assim a gente foi construindo a nossa vida juntos. E eu finalmente tinha alguém que somava comigo, alguém que queria crescer ao meu lado, e nós nos tornamos uma equipe. E sabe, aquilo fazia toda a diferença. Olha, o seu Severino, alguns anos depois, acabou falecendo, e eu precisei dar força para o meu marido, que era muito apegado ao pai e sofreu demais com a partida dele. Mas graças a Deus, nós estávamos ali como família nos apoiando, e isso não deixou ele fraquejar. Os meus filhos Cleiton e Cristiano trilharam os seus próprios caminhos. O Cleiton se formou na área da economia, enquanto o Cristiano se tornou mecânico. Quanto ao meu ex-marido, ele se separou da mulher do boteco e logo encontrou uma nova pessoa com quem teve uma filha. Hoje, eu me sinto uma mulher realizada e capaz, porque eu aprendi que não há sonho grande demais quando se tem coragem para lutar e alguém ao seu lado para somar.